Olá, amigos. Agora nós já temos uma participação popular neste programa. O programa de hoje, por incrível que pareça, foi feito por vocês. E sabem qual foi o assunto vencedor das cartas, e-mails, telefonemas que nós recebemos? Pois é, o acesso ao site foi tamanho de pênis, gente. Nesse programa nós vamos discutir sobre um assunto que é de fundamental importância para aqueles homens que se incomodam de alguma forma com o tamanho do seu pênis. Alguns se preocupam com o tamanho e sequer sabem medir o seu pênis. No programa de hoje, vocês vão aprender a medir o comprimento, a grossura, mole, duro, para que você tire a preocupação da sua cabeça. Ou se você acha que você precisa, consulte um especialista. Consulte um médico que possa orientá-lo sobre essas questões. Afinal de contas, o Saúde e Sexualidade é um programa que traz prevenção, educação e orientação nos assuntos ligados à saúde e à sexualidade. Continua participando. Manda uma carta, manda um e-mail, telefona e se informa. Participa. Afinal de contas, o programa é feito de vocês para vocês. Vamos assistir ao programa sobre o tamanho do pênis. Caros telespectadores, mais um Saúde e Sexualidade no ar. Vocês sabem que esse programa é feito para educar, orientar, prevenir toda a população, em todas as idades. Com o Dr. Alfredo Romero aqui presente, que é médico e sexólogo e nosso consultor em sexualidade, e com a Sandra, que também ajuda a orientar esses telespectadores de todo o Brasil. Realmente é impressionante o número de pessoas de todas as partes do Brasil que entram em contato com a gente. Continuem assim, façam o programa para vocês mesmos. Ajudem a gente a participar de um caminho muito bom na sexualidade. Não é isso, Sandra? É isso aí, Nelson. Sucesso absoluto, sabe, em audiência, em elogios, né, em todos os sentidos, e isso graças à sua participação, à sua ligação, deixando a sua dúvida, o seu questionamento, isso é muito importante para a realização do saúde e sexualidade. Dr. Alfredo Romero vai concordar comigo, não é isso? Absolutamente, Nelson. Você sabe que cada vez aumenta mais o número de pessoas que telefonam, mandam cartas E-mails. ou e-mails. É uma inundação de e-mails aí, uma coisa fantástica. Esse povo que liga quer saber uma série de coisas. Vocês não estão esquecendo que quem faz o programa é você. Entre em contato, telefona, manda carta, manda e-mail e vamos falar aqui daquilo que mais vocês perguntarem. Aquele assunto que for mais questionado será o assunto trazido para levar para vocês. Afinal de contas, o programa é feito de vocês para vocês. E como é feito por eles, há um grande questionamento, um número impressionante de questionamentos sobre tamanho de pênis. Eu acho o assunto muito interessante, doutor Alfredo, porque mexe com homens e mulheres. E muita gente deve estar preocupada, qual seria o tamanho, qual seria a grossura, o que corresponde à satisfação total. Nada melhor do que o senhor começar dizendo para a gente qual a influência desse tamanho de pênis no relacionamento sexual. Você sabe que desde os tempos mais remotos, nós temos uma escultura fantástica, o Michelangelo. É verdade, bem lembrado. E se você observa aquela escultura, você vai ver um pênis que não é um pênis descomunal. É verdade. Diferente daqueles pênis que eram desenhados em cavernas ou em alguns lugares do Pacífico Sul, em que eram desenhados pênis enormes. Isso, tradicionalmente, ao longo dos tempos, foi uma preocupação de homens e de mulheres. E continua sendo. Atualmente, são inúmeros homens que procuram saber sobre
como fazer para aumentar o tamanho do seu pênis. Chegaram inúmeras perguntas sobre um assunto, por exemplo, que é muito frequente. Como sempre, sem orientação nenhuma, o homem vai a uma loja, que costuma ser um sex shop, e compra uma daquelas bombinhas que servem para aumentar o pênis. Vocês encontram isso em revistas vendidas em banca, vocês encontram isso em literatura mandada para o seu endereço, e prometendo que aquele aparelho, aquela bombinha que suga o pênis e faz com que cresça o seu pênis, vai ficar maior e a mulher vai ter muito mais prazer e coisa e tal, é uma grande enganação. Porque esses aparelhos, no máximo, poderão lhe causar uma impotência sexual, ou no mínimo, deixarão o seu pênis de cor escura, o seu pênis vai ficar negro, porque há rompimento de células sanguíneas, essas células acabam funcionando como uma tatuagem, pintando a pele do seu pênis. E você usa, você vê que na hora o seu pênis fica inchado e dá a impressão que cresceu. Mas no outro dia, você vai ver, ou 2 dias depois, que ele voltou ao tamanho que ele tinha antes. Aliás, fica mais retraído porque ele sofreu um trauma muito grande. E, no mínimo, você começa a perceber que ele vai ficando escuro. E temos perguntas, não temos, Sandra, que falam sobre essa bombinha? Lê para os nossos telespectadores verem como é que as pessoas são desavisadas com relação a isso. Vamos lá. Tem o senhor Mauro de São Paulo. A pergunta dele é referente à bomba de sucção para o aumento de pênis. Funciona, doutor? E tem o seu Oswaldo Pires, de 36 anos, lá de Belém do Pará. Um abraço para o pessoal de Belém do Pará que estão nos assistindo bastante. Comprei na net um manual masculino para desenvolvimento do pênis, que ensina a contrair a musculatura do pênis como se estivesse interrompendo a urina, para ter uma melhor ereção e engrossar o pênis. Gostaria de saber se realmente funciona ou se é sadio, outro modo para obter esse resultado. Alfredo, se a bomba não funciona, qual é o caminho, então? Nelson, há que dizer para esse público que está nos assistindo que não vão na conversa desse tipo de venda, porque, infelizmente, as nossas instituições que deveriam fiscalizar isto não o fazem, porque são aparelhos que não deveriam de existir no mercado. Por outro lado, a procura de homens por querer aumentar o pênis é muito grande. E o homem procura saber se ele pode aumentar em comprimento ou em grossura. E vocês imaginem que os homens se preocupam com o tamanho do pênis mole, principalmente. Você vai falar, mas mole? Mole, sim, senhor. Por quê? Quando o homem se expõe, por exemplo, num mictório público, ao invés de ele ir no mictório, ele vai num reservado. Se ele vai vestir um calção de banho, ele não põe uma sunga, ele põe um short. Não usa roupas apertadas. E muitas vezes, até para a prática do ato sexual, ele não se expõe. Ele faz sexo no escuro, ele tira a cueca ou então tira o pênis pela abertura da cueca para praticar atividade sexual enquanto o pênis está duro, logo ele coloca novamente para dentro da cueca para não se expor nem a parceira sexual, para vocês perceberem como é difícil para esse homem conviver com aquele pênis que ele acha ou fino ou pequeno demais quando está flácido. Em muitas situações, esse problema começa na infância ou na adolescência. É aquele menino que desavisadamente os pais levaram para fazer uma operação de fimose, por exemplo, e aquela pele que tem no ângulo que forma o pênis com o pubis onde estão os pelos, ou no ângulo que forma o escroto com o pênis, isso sobe, dando a impressão a ele de ter um pênis pequeno, e pior, quando flácido, essa pele volta para o lugar
e acaba retraindo mais o seu pênis. E ele, então, a vida toda tem esse problema, que não é um problema psicológico, é um problema real. Ele teve um corte da pele muito grande no pênis, e com isso subiram os ângulos, o que faz parecer que ele tem um pênis menor. Existem também aqueles homens que, mesmo que eles não tenham feito operação de fimose, eles se preocupam com o tamanho quando flácido. Aí já é uma questão de satisfação pessoal. E o problema não está no pênis na grande maioria dos casos. Está na mente do indivíduo. Assim como o caso das mulheres, por exemplo, com relação ao tamanho da mama. Aquela mulher que gostaria de ter uma mama maior ou gostaria de ter uma mama menor. E ela faz uma cirurgia para aumentar ou para diminuir a mama. O homem procura exatamente a mesma coisa em relação ao seu pênis. Outros, em menor número, se preocupam com o pênis em ereção, porque pensam que se tiverem um pênis maior, eles vão dar mais prazer à mulher. E nisso é uma coisa muito interessante, porque isto não traz mais prazer à mulher, ter mais 2 ou mais 4 centímetros, não faz diferença para a mulher. Faz diferença para o homem aqui, na sua mente. O que faz diferença para a mulher, e temos que explicar isto, é a grossura do pênis. Quando a mulher tem uma atividade sexual, a distensão da genitália, já que a mulher tem uma fenda, um buraco, não é? Tem uma fenda vaginal. Quando o pênis entra e sai, se ele tiver uma grossura suficiente, ela vai distender e ela vai perceber aquilo como o prazer da penetração. Nessa situação, aumentar a grossura do pênis vai fazer bem para a parceira. Para o homem, não mudará as sensações que ele tem, a não ser, como disse, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista da sua autoestima, do ponto de vista do seu prazer sexual. É isso que é o que os homens procuram quando falam de tamanho de pênis. Para vocês terem uma ideia, a Sandra tem aqui uma série de perguntas que nos foram feitas a esse respeito. Sandra, lê algumas. Senhor Paulo, de 48 anos, Curitiba. Doutora, eu gostaria de saber se tem uma medida padrão para o pênis e se tem alguma coisa para aumentá-lo. Tem o senhor Marcos Carvalho, 28 anos, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Acompanho o programa no domingo pela manhã e gostei muito. Pena que o tempo é pouco, mas parabéns pelo programa. Tenho uma dúvida, doutor. Qual é a forma correta de medir o pênis? Gostaria de saber. Sou Alberto, de 41 anos, do Rio Branco, Acre. Gostaria de saber as dimensões das 5 diferenças do tamanho de pênis, para saber se tenho micropênis, se ele é pequeno ou normal, já que tenho apenas 12 centímetros. Está aí a dúvida de muitos telespectadores, doutor. E mais um detalhe, o senhor disse que as mulheres têm que se importar com a grossura para o preenchimento da vagina e tal. Tem como engrossar esse pênis também? Tem, claro. Então, a questão não é nem tanto se tem ou não, mas você vê que é básico. O questionamento dos nossos telespectadores é básico da seguinte forma. Tem mais alguém, Sandra? É que, em relação até ao prazer da mulher, a grossura, né? O senhor Roberto Ribeiro, de 48 anos, Maringá, Paraná, ele diz o seguinte: tenho 48 anos e sempre fui encucado com o tamanho do meu pênis. E a sua grossura também. Até porque eu tive conhecimento de que a grossura implica bastante no relacionamento sexual com a mulher. Eu gostaria de uma orientação nesse sentido. Então tá aí, a grossura e como medir também, né? Pois é, você vê. Então, o básico. O homem não sabe nem como medir, não sabe qual é o tamanho. E acha que tem pequeno. E acha que tem pequeno. E sabe o que é interessante? Quando consulta um paciente, isso me aconteceu uma vez na universidade, nós estávamos lá no atendimento normal e chegou um moço jovem chorando. Quando sentou, começou a conversar e a contar o caso, ele começou a chorar. Chorar como uma criança. E foi difícil, inclusive, colher a história clínica dele, porque ele estava muito emocionado. E a emoção toda dele era que fosse ser dito para ele que não haveria solução para o problema.
há que fazer um exame para saber o tamanho do pênis. Então, quando você faz uma consulta com um paciente que tem essa queixa, a gente examina o pênis mole, duro, comprimento, grossura, e fizemos isso com esse paciente. Levamos à sala de testes e fomos medir. Pois ele tinha 15 centímetros de comprimento. Que é considerado normal, não é? Exatamente. É o tamanho médio de pênis. Ele vai de 12 a 16 centímetros de comprimento. O nosso amigo que nos escreve, ele tem que saber que ele tem um pênis médio, que é o que vai de 12 a 16. A média exata é 14 centímetros. 13,96 centímetros para ser exato. Portanto, se aproxima a 14, que é a média do pênis do homem brasileiro. Isso é mais de 1.000 homens medidos. E, no caso desse moço, quando media o pênis e disse a ele que ele era um homem de pênis médio, como 85% dos homens, ou seja, a grande maioria, ele me deu um abraço, um beijo, ficou muito agradecido, mas ele pulava, você precisava ver aquela criança chorosa, transformou-se em uma criança expansiva. E ele saiu do Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dando pulo de alegria, porque ele tinha descoberto naquele momento que ele era um homem normal, que ele não tinha nenhum problema com relação ao tamanho do pênis. Então, essas explicações precisam ser dadas para esses homens que se preocupam com o tamanho. E como disse, é do básico. Não sabem nem medir o pênis, mas se preocupam e acham que ele é pequeno. Então, como é que se mede o pênis? Olha, você pega uma trena dessa de costureira e você vai fazer, então, a medição em centímetros. Você pega a escala em centímetros e você vai colocar por cima do seu pênis, quando duro, em ereção, ou seja, o seu pênis vai estar nesta posição. Não é com o pênis flácido, a não ser que você também queira saber o tamanho do pênis flácido. E vai colocar aonde começa o pênis e faz o ângulo com o corpo, onde estão os pelos. Chama-se isto região pubiana. Eu tenho uma maquete aqui e vou tentar demonstrar para vocês como é que se faz essa medição. Veja, pega a trena e coloca nesse ângulo que faz o corpo com o pênis. Sem apertar, sem nada, você coloca e leva a trena até a ponta. Na ponta onde sai o canal da urina, você vai medir a essa altura o comprimento. Por exemplo, neste caso, esta pessoa, se fosse uma pessoa, teria 10 centímetros de comprimento quando o pênis está mole. Esse é considerado pequeno? Não, isso seria mole, seria um tamanho mole, normal. O pênis mole, ele varia de 7, 8 centímetros a 12, 14 centímetros mole. Mas lembre-se que eu disse, você precisa medi-lo para saber o tamanho real do seu pênis, você precisa medi-lo duro. Quando ele está nessa posição, o pênis tem esta posição em ereção, então você vai colocar a trena e vai medir o comprimento. Como é que se classifica o tamanho do pênis? Isso é muito importante para os homens, por quê? Disso depende que o homem saiba que a satisfação da mulher se atinge com pênis de 4 a 5 centímetros de comprimento. E estes casos nós vivemos nos nossos serviços. Homens que amputaram o pênis, por exemplo, tiveram que cortar a ponta do pênis porque tinham um câncer e tiveram que tirar um pedaço, porque tem que tirar o pedaço com segurança para não ter novamente o tumor, ficaram com um tamanho de 4 a 5 centímetros. Vejam vocês, isto aqui. Gente, nós temos casais casados, vivendo juntos e tendo atividade sexual plena com pênis deste tamanho. Alguns homens a gente precisa ensinar quais são as posições sexuais mais adequadas para um pênis desse tamanho. E a parceira desses homens diz para nós, quando avaliada sozinha, sem o parceiro, que elas têm prazer sexual com um pênis desse tamanho.
É claro que isso é um micropênis. De 7 centímetros para menos, que é isto aqui, é considerado um micropênis. Isto existe, como dizem, casos de acidentes de trânsito, acidentes com ferramentas em sítios, fazendas e por aí afora. E existe também quando os homens precisam fazer uma cirurgia desse tipo que eu mencionei. Um pênis que vai dos 8 aos 12 centímetros, aos 11 centímetros, é considerado um pênis pequeno. Quando o pênis se situa entre 12 e 16 centímetros, é um pênis médio. Se esse pênis tem de 17 centímetros a 23 centímetros, é um pênis grande. E mais do que 23 centímetros, e temos pênis que chegam a 28, 30 centímetros, ou mais, é considerado um macropênis. Isto no comprimento duro, em ereção. Nós temos a mesma coisa valendo para a grossura do pênis. Então, um pênis que tem uma circunferência, você coloca a trena assim e você mede desse jeito em ereção. Então, se nós temos um pênis, por exemplo, de 13, 14, 15 centímetros, que é isto aqui, esta grossura, nós temos, então, um pênis considerado grande. 15, 14, 13. Vejam vocês, isto é um pênis grande, que satisfaz qualquer mulher. A partir de 15, é um pênis chamado de macropênis. E existem tratamentos para pessoas que têm um pênis dessa largura e que têm problemas para penetrar a parceira. A gente diminui a grossura desse pênis, ou no comprimento ou na grossura. Pode ser diminuído sem nenhum prejuízo para a atividade sexual. A mesma coisa vale para os homens que se preocupam com o tamanho em relação a comprimento. Existe operação de alongamento peniano, que tem que ser esclarecido que no Brasil é considerado um procedimento experimental, e esses procedimentos são feitos para aumentar o comprimento. E o comprimento varia de 2 a 4 centímetros a mais do que o homem tem. Na grossura, também existem formas de aumentar a grossura do pênis. Muito cuidado, e vai um alerta que eu faço, porque como nós temos serviço de sexologia e o Instituto de Ginecologia, por exemplo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é referência nessa área de atuação, recebemos pacientes que fizeram tratamentos e que foi um desastre. Esses tratamentos levaram esses homens a terem problemas seríssimos com relação à sua atividade sexual, com relação a problemas de rejeição do material, quando utilizado uma substância chamada de metilmetacrilato. É um derivado de petróleo em microgrânulos que é colocado com injeção no pênis. Gente, nunca faça isso, porque você vai ter problemas sérios. Pode não ter, e ter um ganho muito bom no aumento do seu pênis, mas se tiver, é um desastre. Nós temos pacientes que foram intervidos dessa forma, nos procuraram para tentar depois resolver o problema que lhes foi criado, e até hoje esses homens não conseguem ter uma atividade sexual, operados já há 3, 4 anos. Então, não é uma cirurgia recomendável a colocação de metacrilato ou chamada faloplastia de aumento. Se você quer fazer qualquer tipo de intervenção, consulte um médico, consulte um profissional da área e converse com ele. Primeiro você parte de uma medição do seu pênis.
Veja se realmente ele é, como você imagina, pequeno demais. Se você acha que tem um pênis pequeno, então procure um profissional. Converse com ele, avalie os riscos e benefícios. É uma cirurgia que deixa em algumas situações algumas cicatrizes desagradáveis e que você poderá criar um problema maior ao invés de ter uma solução favorável. Mas não esqueça, se existe a solução, é para você utilizar essa solução. Mas desde que você seja orientado por um profissional da área que conheça e que entenda do assunto. Eu acho que no programa de hoje o Dr. Alfredo tirou o complexo de muita gente. O importante é isso. Não fique complexado. Faça como ele falou, procure orientação com alguém experiente e da área. E no livro do Dr. Alfredo, A Tragédia do Prazer Sexual, fala-se exatamente disso. Os itens principais, que são disfunção erétil, ejaculação precoce e tem tamanho de pênis. Histórias verídicas, não é, Dr. Alfredo? E que podem ajudar a orientar o leitor a resolver esse problema, né? E tirar o complexo. Além disso, lembre-se que para a mulher, pouca diferença fará alguns centímetros a mais. Porém, como disse, se você acha que você precisa, consulte antes um profissional da área e faça aquilo que você achar mais conveniente, mas bem assistido. Porque lembre-se que o conhecimento é a porta de entrada para a solução de um problema. Fique alerta e, gente, se tiver dúvidas a respeito do assunto, telefona para o Saúde e Sexualidade, que nós estamos aqui para esclarecê-lo. É isso. E telefona como em suas despedidas. Não temos mais tempo. Você pode fazer esse contato através do telefone 0 operadora 11 3831 3882 ou através do site www.saudesexualidade.com.br. Agradeço as centenas de cartas, e-mails, contatos telefônicos e até a semana que vem com mais um programa feito por você e para você. Dr. Alfredo, suas despedidas depois dessa grande explicação e de tirar o complexo de milhares de pessoas. Vamos lá. Pois é. Continuamos com tempo curto. Infelizmente, mas é o que a gente pode fazer. Até o próximo programa Saúde e Sexualidade. Fique em paz e até o próximo programa, sim. Saúde e Sexualidade no ar. Obrigado.